Olá, meu nome é Antônio Carlos, sou CEO e cofundador do Fretadão. Formado em análise de sistemas pela FATEC, já tem 7 anos que eu venho empreendendo e ajudando pessoas e empresas na mobilidade do seu dia a dia. Antes de mais nada, eu queria contar para vocês um pouco da nossa história. Nós surgimos em 2015, muito por uma necessidade de passageiro. Eu e o Alexandre fomos passageiros de transporte fretado e nós, através de uma experiência ruim na contratação e no dia a dia do uso do transporte para ir para o trabalho, nós vimos a possibilidade de transformar a vida de pessoas que utilizavam esse modal no dia a dia para chegar ao seu trabalho. Hoje, o Fretadão transporta mais de 16 mil pessoas diariamente, transportando 60 grandes empresas pelo país, e ajudando desde a gestão do Vale Transporte, do transporte fretado, até mesmo táxis e carros de aplicativo, nos tornando uma única solução em mobilidade corporativa, ajudando diversas empresas pelo país. Há alguns anos eu venho ajudando empresas espalhadas pelo país a mudar a mobilidade dos seus colaboradores no dia a dia. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre marca empregadora, ou como bem falado no mercado, Employer Branding. E o que é isso, Basicamente, há alguns anos há uma transformação no mercado e a relação das pessoas com as empresas elas têm se modificado também. Nós pegamos o histórico das gerações e nós vemos que de tempos para cá, dos millennials para cá, as pessoas dão muito mais valor para a experiência, propósito e objetivo dentro do trabalho, Então, hoje o trabalho já não é mais apenas uma forma de se ganhar dinheiro e de evoluir na vida. O trabalho está intimamente ligado com o propósito pessoal das pessoas. E a marca empregadora e como a empresa se relaciona com os temas de propósito, cultura, satisfação do colaborador é exatamente o que nós falamos de construção de marca empregadora. Como a gente consegue construir através da empresa, através dos valores da empresa, um caminho em que as pessoas enxergam propósito e valores que conciliam com suas vidas pessoais dentro do trabalho. Mas nós precisamos falar de problemas no transporte se a gente quer falar também de construir uma marca forte e empregadora. Hoje no Brasil, nós temos um dos piores transportes públicos do mundo. Infelizmente, os brasileiros passam mais de 2 horas por dia dentro dos seus transportes para chegar no trabalho e conciliado a isso nós temos uma das piores malhas de transporte do mundo, sendo que a cada 4 paulistas na cidade de São Paulo, 3 precisam se deslocar mais do que 1 quilômetro para poder chegar até uma malha de transporte público. Isso impacta diretamente na vida dessas pessoas. Como pode-se ter uma experiência incrível no trabalho se boa parte do seu dia é perdido dentro de um transporte de má qualidade? E essa resposta e como nós trabalhamos e como nós conseguimos mudar esse cenário é justamente o que eu vim aqui contar para vocês. Como eu falei no começo, o cenário hoje é um cenário de mudança de relação das pessoas com a empresa, mudança de relação da empresa com a comunidade e principalmente da empresa com o meio ambiente. Tudo está se transformando nos últimos tempos. Para vocês terem uma ideia, hoje se fala muito de ESG, e como que a empresa ela impacta positivamente o meio social, o meio ambiente e também o meio corporativo com políticas que previnem corrupção e outras formas de desvio ético. E como que o transporte também se relaciona com essas políticas? O transporte coletivo, ele consegue diminuir a emissão de carbono na atmosfera e gerar um impacto positivo nas comunidades, fazendo com que pessoas que antes não tinham transporte de qualidade possam ter esse transporte de qualidade mais próximo delas. Isso tudo influencia na cultura organizacional, isso tudo influencia em como a empresa lida com o dia a dia dos seus colaboradores.
E quando nós falamos de um cenário pandêmico, né, algo que nós passamos agora recentemente, isso acaba se potencializando. Houve uma mudança no sentido de que as pessoas, elas antes se deslocavam até os seus trabalhos, depois elas ficaram reclusas em casa, em que o home office cresceu muito durante a pandemia, mas esse cenário vem mudando de um tempo para cá. Com as vacinas e com a volta do trabalho presencial, vocês já imaginaram o impacto que essas pessoas têm no seu dia a dia e o impacto que elas vão ter na satisfação da ida para o trabalho? Alguns números desse impacto. Segundo uma pesquisa da Fortinet, 29% da força de trabalho ela permanecerá remota para pelo menos metade das equipes. Enquanto 57% dos brasileiros entrevistados pela Salesforce disseram que gostariam de permanecer no trabalho remoto ao invés de voltar aos seus trabalhos presenciais. Então imagina só isso, 29% apenas de metade das equipes permanecerão remotas, segundo o que as empresas dizem, e 57% dos brasileiros gostariam de permanecer em um regime remoto. Então há um conflito de interesses da empresa e do colaborador. Isso tudo vai gerar uma insatisfação imensa durante esse processo de transição do modelo remoto para o modelo presencial, novamente nessas empresas. E como resolver o problema dessa equação, em que a maioria das pessoas desejam permanecer remotas e a maioria das empresas acabam dizendo que essas pessoas voltarão presencial? O transporte está intimamente ligado à solução para essa equação. Mas não adianta você ter um transporte de má qualidade como números que eu citei no começo da nossa conversa. A cada 4 pessoas, 3 são atendidas a mais de 1 quilômetro da sua residência. A maioria dos brasileiros passam mais de 2 horas dentro do transporte público para chegar ao seu trabalho em um transporte de má qualidade lotado. Você precisa começar a pensar, se você pensa em marca empregadora, em como mudar a realidade do transporte dessas pessoas no dia a dia. E aí que eu acredito que o fretado começa a entregar o melhor resultado para as empresas. Segundo pesquisas da CNT e da ANTP, a Agência Nacional de Transporte de Passageiros, o transporte fretado gera uma redução de 18% do absenteísmo e um aumento de 20% da produtividade das pessoas dentro das suas empresas. Não só isso, a satisfação com o transporte público comparada ao transporte fretado, ela aumenta mais de 200% por conta da qualidade e do conforto que é entregue para essas pessoas. Mas essa não é uma jornada tão simples assim de ser gerenciada. Quando uma empresa opta por contratar um transporte fretado, ela passa por diversas dores durante a cadeia de contratação, gestão e controle desse transporte. Começa lá no momento que você precisa selecionar um transportador de forma regional, já que os operadores no Brasil eles são pulverizados, a maioria são empresas familiares, no qual estão um pouco alheias à tecnologia. Então você precisa buscar essa empresa de fretamento a nível nacional, escolher as melhores empresas para poder se trabalhar. Depois da contratação, você acaba sendo responsável pela definição das rotas, o RH que cuida desse papel na maioria das empresas. Algumas empresas possuem times de gestão de frota que olham para esses resultados e essas programações de rotas que são necessárias para levar os seus colaboradores. E no dia a dia, todo o controle, a gestão, o atendimento ao passageiro passa a ser feito pelo RH. Uma jornada exaustiva e muito difícil, não é verdade? Mas é por isso que nós criamos o Fretadão. Nós criamos o Fretadão justamente para simplificar essa jornada, para tornar aquilo que é complexo, mas que entrega um resultado excepcional para o seu colaborador e para a sua empresa, em algo super simples e que traga mais redução de custo e uma melhor experiência do colaborador. Nós cuidamos desde o momento zero da contratação, passando pela jornada
de contratação e seleção de transportadores, no qual nós figuramos como uma única solução em território nacional, atendendo a sua empresa em qualquer lugar do país. Depois, no dia a dia, nós temos um software próprio de roteirização de pessoas, no qual nós colocamos os parâmetros da sua empresa, dizendo qual é o tempo máximo de rota, a distância máxima que esse colaborador poderá caminhar da sua residência até o ponto de fretado, e combinando essas informações com informações de custo de transporte, nós definimos as melhores rotas para atender o seu colaborador. Isso é muito bom porque a otimização faz com que as pessoas passem menos tempo dentro do fretado. Vocês lembram daquelas 2 horas que as pessoas passam em média todos os dias para ir e para voltar do trabalho? Então, nós temos que fazer diferente. E a solução do fretadão de roteirização pensa justamente nisso, como agrupar as pessoas de maneira inteligente, gerando uma eficiência nos trajetos para diminuir custos e impactar positivamente as pessoas que trabalham na sua empresa. E não é só isso. No dia a dia, demanda-se muita gestão dessas pessoas. Então nós possuímos uma central 24/7 que faz o atendimento de todos os passageiros, entendendo a demanda de cada um, se eles estão mudando de endereço, se eles estão mudando de turno de trabalho, se eles têm uma necessidade específica de aproximação de rota, e um time por trás desse atendimento faz as análises do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de qualidade do transporte e também com relação aos custos para a sua empresa, e toma as melhores decisões para que você não tenha que se preocupar com o transporte dos seus colaboradores. Isso gera uma satisfação 30% maior do que geralmente um transportador convencional no mercado, e nós conseguimos gerar até 40% em redução de custos quando combinadas soluções de otimização de rota e compartilhamento de fretado entre empresas da mesma região. Os números não mentem. Para o RH, a satisfação é de 9 numa escala de 1 a 10 com os serviços do fretadão, enquanto para o passageiro, através do aplicativo, ele consegue avaliar a viagem diária dele, de 1 a 5 estrelas, e a nossa média é 4 para os passageiros. Essa satisfação faz com que as pessoas acabem procurando mais o fretado. E na nossa análise, um cliente fretadão acaba, ao longo de 15 meses, crescendo a sua base de usuários no transporte fretado em até 150%. Isso significa que a empresa entra com uma base de 100 usuários dentro do fretadão e ao longo de 15 meses ela passa a ter 250 usuários. Mas por que isso, Antônio? Justamente por conta da qualidade e do aumento da satisfação com relação ao transporte. Muitas pessoas acabam deixando seus carros na garagem para poder utilizar esse modal que traz mais satisfação, qualidade e produtividade no seu dia a dia. Bom, e através de toda essa solução e de todos esses resultados, nós acabamos contribuindo com a marca empregadora da sua empresa, transformando uma experiência que passa de uma obrigação da empresa em fornecer transporte a um benefício, em que as pessoas enxergam no transporte fretado um grande diferencial de retenção de talentos, de diminuição do absenteísmo e de aumento de produtividade dentro da sua empresa. Venha conhecer a nossa solução, faça um orçamento sem compromisso com nossa equipe. Obrigado.